Olá, hoje vou gravar um pouquinho só a imagem e depois eu vou deixar só o texto. Então, aproveite essa reflexão e vamos ver o que traz essa primeira parte aí do capítulo de liberdade. Então, vamos começar. O homem é o único ser na face da terra que tem liberdade. Um cachorro nasce um cachorro e morre como um cachorro. Neste caso, não há liberdade. Uma rosa vai permanecer uma rosa. Não há nenhuma possibilidade de nenhuma transformação. Ela não pode se tornar uma flor de lótus. Não há dúvida de escolha, não há liberdade. E é aí que o homem é totalmente diferente. Esta é a dignidade do homem, sua especialidade na existência, sua singularidade. É por isso que digo que Charles Darwin não está certo, pois ele começa a categorizar o homem com os outros animais e nem mesmo observou a diferença básica. A diferença básica é: todos os animais nascem com um programa e apenas o homem nasce sem um programa. O homem nasce como uma tábula rasa, uma lousa limpa. Nada está escrito nela. Ele tem que escrever tudo o que quiser escrever sobre ela. Esta vai ser sua criação. O homem não é apenas livre. Eu gostaria de dizer que o homem é a liberdade. Isso é o núcleo essencial, isso é a sua própria alma. No momento em que a liberdade é negada ao homem, nega-se seu tesouro mais precioso, seu próprio reino. Então ele é um mendigo e em uma situação muito mais feia do que os outros animais, porque pelo menos eles têm um certo programa. Então o homem está simplesmente perdido. Uma vez entendido isso, que o homem nasce como liberdade, então todas as dimensões para crescer se abrem. Daí cabe a ele decidir no que se tornar e no que não se tornar. Vai ser sua própria criação. Aí a vida se torna uma aventura. Não um desabrochar, mas uma aventura, uma exploração, uma descoberta. A verdade já não é dada para o homem, ele tem que criá-la. De certa forma, a cada momento ele está criando a si mesmo. Se a pessoa aceita a teoria do destino, isso também é um ato de decisão sobre sua vida. Ao aceitar o fatalismo, a pessoa terá escolhido a vida de um escravo. A escolha é dela. Ela terá escolhido entrar em uma prisão, terá escolhido ser acorrentada, mas a escolha ainda é dela. Ela pode sair da prisão. Isso é o que sannyas significa: aceitar a própria liberdade. É claro que as pessoas têm medo de ser livres, porque a liberdade é arriscada. Nunca se sabe o que está fazendo, para onde se está indo, qual vai ser o resultado final disso tudo. Se a pessoa não está preparada, toda a responsabilidade é dela. Não se pode jogar a responsabilidade nos ombros da outra pessoa. Finalmente, o homem vai ficar diante da existência totalmente responsável por si mesmo, o que quer que ele seja, quem quer que ele seja. Ele não pode fugir, não pode escapar dela. Este é o medo. Foi a partir desse medo que as pessoas escolheram todos os tipos de atitudes deterministas. E é uma coisa estranha. O religioso e o irreligioso concordam apenas em um ponto: não há liberdade. Em todos os outros pontos eles discordam, mas em um ponto o acordo deles é estranho. O homem não é livre. A consciência do homem é determinada por forças externas. É a mesma lógica. Pode-se chamar a força externa de estrutura econômica, e as pessoas religiosas chamam de Deus. Novamente, um D maiúsculo. Deus, história, economia, sociedade, todas são forças externas. No entanto, todas concordam em uma coisa: que o homem não é livre. E é aqui que as pessoas que realmente são religiosas autênticas diferem. Digo às pessoas que elas são absolutamente livres, incondicionalmente livres. O homem não deve evitar a responsabilidade, pois evitar não vai ajudar.
Quanto mais cedo aceitar, melhor, pois desta forma pode começar imediatamente a criar a si mesmo. No momento em que cria a si mesmo, surge uma grande alegria e depois, quando tiver concluído a si mesmo da maneira que queria, há imensa satisfação. Do mesmo modo que acontece quando um pintor termina sua pintura, o último toque, e surge grande satisfação em seu coração. Um trabalho bem feito traz grande paz. Sente-se que se compartilhou com Deus. A única oração é ser criativo, porque é apenas através da criatividade que se compartilha com Deus. Não há outra maneira de compartilhar. Não se tem que pensar sobre Deus, é preciso compartilhar de alguma forma. O homem não pode ser um observador, pode apenas ser participante. Somente então poderá saborear o mistério. Criar uma pintura não é nada, criar um poema não é nada, criar música não é nada comparado a criar a si mesmo, a criar sua consciência, criar o próprio ser. Mas as pessoas têm medo, e há razões para se ter medo. Primeiro, porque é arriscado, uma vez que somente a própria pessoa é responsável. Segundo, porque a liberdade pode ser usada de forma indevida, uma vez que a pessoa pode optar pelo caminho errado a seguir. Liberdade significa que se pode optar pelo certo ou pelo errado. Se a pessoa for livre apenas para optar pelo certo, não é liberdade. Daí vai ser como quando Ford fez seus primeiros carros, em que eram todos pretos, e ele levava seus clientes para o showroom e lhes dizia: vocês podem escolher qualquer cor, desde que seja preta. Mas que tipo de liberdade é essa? Desde que esteja certo, desde que siga os 10 mandamentos, desde que esteja de acordo com o Gita ou com o Alcorão, desde que esteja de acordo com Buda, Mahavira. Então não é liberdade, de jeito nenhum. Liberdade, basicamente, intrinsecamente significa que a pessoa é capaz de ambos, pode escolher o certo ou o errado. E o perigo é que o errado é sempre o mais fácil de fazer, daí o medo. O errado é uma tarefa do tipo descer a montanha, enquanto o certo é uma tarefa de subir a montanha. Subir montanhas é difícil, árduo, e quanto mais alto se sobe, mais árduo se torna. Porém, descer montanhas é muito fácil. Não é preciso fazer nada, a gravidade faz tudo. Pode-se simplesmente rolar como uma pedra do topo da montanha que se chegará ao nível do solo, sem ter que fazer nada. No entanto, aquele que deseja elevar a consciência, aquele que deseja subir no mundo da beleza, da verdade, da felicidade suprema, anseia pelos picos mais altos possíveis, e esses, com certeza, são difíceis. Em segundo lugar, quando mais alto se chega, maior o perigo de cair, pois o caminho se torna estreito e é cercado por vales escuros de todos os lados. Um único passo em falso para simplesmente cair no abismo e desaparecer. É mais confortável, mas conveniente andar em solo plano, sem se preocupar com as alturas. A liberdade dá a oportunidade de cair abaixo dos animais ou de subir acima dos anjos. A liberdade é uma escada. De um lado da escada chega-se ao inferno, do outro lado da escada chega-se ao céu. É a mesma escada, mas a escolha é do homem. A direção tem que ser escolhida por ele. Para mim, se a pessoa não é livre, ela não pode abusar da sua falta de liberdade. O prisioneiro não pode abusar de sua situação. Ele está acorrentado. Ele não é livre para fazer nada. E essa é a situação de todos os outros animais, exceto o homem. Eles não são livres. Eles nascem para ser determinadas espécies de animal e vão cumprir isso. Na verdade, a natureza cumpre isso. Os animais não são obrigados a fazer nada. Não há desafio na vida deles. É só o homem que tem que enfrentar o desafio, o grande desafio. E bem poucas pessoas optaram pelo risco, por subir a grandes alturas, por descobrir os picos mais altos. Apenas alguns, como Buda, Cristo, apenas alguns, e podem ser contados nos dedos. Por que a humanidade como um todo não optou por alcançar o mesmo estado de felicidade suprema como Buda, o mesmo estado de amor como Cristo, o mesmo estado de celebração como Krishna? Por quê? Pela simples razão de que é perigoso até mesmo respirar nessas alturas. É melhor não pensar sobre isso.
E a melhor maneira de não pensar sobre isso é aceitar que não há liberdade. Ou seja, que isso já foi determinado de antemão, que há um determinado roteiro entregue à pessoa antes de seu nascimento e que ela tem apenas que cumpri-lo. E somente a liberdade pode ser usada indevidamente. A escravidão não pode ser usada de forma errada. É por isso que se vê tanto caos no mundo hoje. Isso nunca aconteceu antes pela simples razão de que o homem não era tão livre. Nos Estados Unidos, as pessoas gozam da maior liberdade como jamais se gozou em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história. Sempre que há liberdade, explode o caos, mas esse caos é válido, porque é só a partir do caos que nascem as estrelas. Não dou às pessoas nenhuma disciplina, porque toda essa disciplina é um tipo sutil de escravidão. Não lhes dou nenhum mandamento, porque qualquer mandamento dado por qualquer outra pessoa que venha de fora vai aprisioná-la, escravizá-la. Apenas ensino como elas podem ser livres e depois as deixo entregues a si mesmas para fazerem o que quiserem com sua liberdade. Se quiserem cair abaixo dos animais, é decisão delas e elas têm toda a permissão para fazer isso. Uma vez que a vida é delas, se decidem dessa forma, então é prerrogativa delas. Entretanto, se compreenderem a liberdade e seu valor, não vão começar a cair. Não ficarão abaixo dos animais. Vão passar a se elevar acima dos anjos. O homem não é uma entidade, é uma ponte entre duas eternidades. O animal e Deus, o inconsciente e o consciente. É preciso crescer em consciência, crescer em liberdade, dar cada passo da própria opção, criar a si mesmo e assumir toda a responsabilidade disso. A mente comum sempre joga a responsabilidade em alguém. É sempre o outro que está fazendo a pessoa sofrer. A esposa está fazendo o marido sofrer, o marido está fazendo a esposa sofrer, os pais estão fazendo os filhos sofrer, os filhos estão fazendo os pais sofrer. Ou o sistema financeiro da sociedade, o capitalismo, o comunismo, o fascismo, a ideologia política predominante, a estrutura social ou o destino, o karma, Deus, qualquer coisa. As pessoas têm várias maneiras de fugir da responsabilidade. Porém, quando alguém diz que alguém X, Y, Z o está fazendo sofrer, ele não pode fazer nada para mudar isso. O que ele pode fazer? Quando a sociedade mudar, e instituir um mundo em que não haverá classes, aí todo mundo vai ficar feliz. Antes disso, não é possível. Como se pode ser feliz em uma sociedade pobre? E como se pode ser feliz em uma sociedade que é dominada pelos capitalistas? Como se pode ser feliz em uma sociedade burocrática? Como se pode ser feliz com uma sociedade que não permite que as pessoas tenham liberdade? Desculpas e mais desculpas. Desculpas só para evitar um único insight. Sou responsável por mim mesmo. Ninguém mais é responsável por mim. É minha responsabilidade total e absoluta. O que quer que eu seja, sou minha própria criação. Este é o significado do Sutra de Acha. Dirija toda a culpa para um. E esse um é você mesmo. Uma vez que esse insight se estabelece, sou responsável pela minha vida, por todo o meu sofrimento, por toda a minha dor, por tudo o que aconteceu e está acontecendo comigo, pois escolhi desta forma. E agora estou colhendo a safra. Eu sou o responsável. E se torna uma compreensão natural para a pessoa. Tudo mais é simples. Daí a vida passa a tomar um novo rumo, passa a se deslocar para uma nova dimensão. Essa dimensão é conversão, revolução, mutação, porque uma vez que a pessoa sabe que é responsável, ela também sabe que pode abandonar isso a qualquer momento que decidir. Ninguém pode impedi-la de abandonar isso. Pode alguém impedir que uma pessoa abandone sua infelicidade, transforme sua infelicidade em felicidade? Ninguém. Mesmo que a pessoa esteja na prisão, acorrentada, aprisionada, ninguém pode aprisioná-la, pois sua alma ainda permanece livre. É claro que ela tem uma situação muito limitada, mas mesmo nessa situação limitada, ela pode cantar uma música. Ela pode derramar lágrimas de impotência ou cantar uma música. Mesmo com as correntes nos pés, ela pode dançar e daí, até mesmo, o som das correntes proporcionará uma melodia para a dança. Próximo sutra, seja grato a todos. Acha é realmente muito, muito científico. Primeiro, ele diz,
Assuma toda a responsabilidade sobre si mesmo. Em segundo lugar, ele diz: seja grato a todos. Agora que ninguém é responsável pela sua infelicidade, exceto você, se a infelicidade é toda a sua responsabilidade, então o que resta? Seja grato a todos. Porque todo mundo está criando um espaço para você ser transformado, mesmo aqueles que acham que o estão obstruindo, mesmo aqueles que você acha que são seus inimigos. Seus amigos, seus inimigos, pessoas boas, pessoas más, circunstâncias favoráveis, circunstâncias desfavoráveis, todos, em conjunto, estão criando um contexto em que você pode ser transformado e tornar-se um Buda. Seja grato a todos aqueles que ajudaram, aqueles que dificultaram, aqueles que foram indiferentes. Seja grato a todos, porque todos, em conjunto, estão criando um contexto em que nascem os Budas, em que você pode tornar-se um Buda. Muito bom. Então, dentro de toda essa reflexão, vemos que há liberdade e também não há liberdade. Mas tudo está dentro da gente. A gente pode conduzir. A responsabilidade é nossa. Culpabilizar outras pessoas, outras circunstâncias é limitante para que a gente consiga atingir uma consciência do porquê tal coisa incomoda, porquê não consegue sair de tal contexto. Depende da gente. Só a gente tem a escolha do caminho a seguir. Seja o bem, seja o mal, como ele disse. Então, seja grato a todos e continue. E próximo vídeo, nossa última parte do livro do Ego. Então, gratidão por ter assistido hoje, por mais essa reflexão aí junto do livro, e nos vemos em breve. Até mais.